Companheiros, quero refletir aqui algumas coisas com vocês nesse momento delicado de que passa o país, tá certo? A oposição, no seu 20º turno das eleições presidenciais de 2014, perdeu novamente 54 milhões contra 3 milhões e meio. Não colocou nas ruas nem 2% da população nacional. Também pudera, a manifestação é para dar um golpe de Estado e não para defender a democracia. Será que isso é porque no atual momento da oposição, a sua principal referência é o senador Aécio Neves, que já tem 5 delações, alguém que se mostra totalmente irresponsável com o futuro do país e o presente do país, pregando a situação de quanto pior, melhor? Será que é por isso? Então vou deixar para você refletir a respeito desse assunto. Será que nós que estamos lutando para defender a democracia não conseguiremos colocar mais brasileiros na rua? O que está faltando para que isso aconteça? Para que mais brasileiros que defendem a democracia e o Estado Democrático de Direito compareçam às ruas para lutar por aquilo que muitas gerações de brasileiros deram até sua vida para defender, para lutar pela democracia e pelo Estado Democrático de Direito. Existe uma parcela minoritária da população ávida para que ocorra uma usurpação do poder, porém, a nossa Constituição Federal assegura no seu artigo 1º que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. A Constituição Federal não diz que o poder emana do Poder Judiciário, nem da Polícia Federal e tampouco do Ministério Público. Essas instituições não podem usurpar o poder que emana do povo. A sociedade brasileira tem que denunciar o que está acontecendo no Brasil, que é um golpe de Estado no qual o poder está sendo usurpado do povo para parte do Poder Judiciário, da Polícia Federal e do Ministério Público, para ao final forjar que deputados e senadores, muitos dos quais envolvidos em corrupção, votem a favor do impeachment, em troca da tão sonhada impunidade abençoada por Sérgio Moro, o juiz federal do PSDB. A que ponto nós chegamos na inversão total de valores? Nós temos que denunciar que parte do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal estão totalmente aparelhados por interesses ideológicos, políticos e partidários. Ou seja, o Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Federal estão aparelhados pelo PSDB. Nós temos que denunciar porque os corruptos do PSDB não podem ser absolvidos e têm que ser investigados. Não é admissível que os corruptos do PSDB estejam acima da lei. Os corruptos do PT já foram julgados e condenados, porém vários corruptos do PSDB continuam soltos, a começar pelo senador Aécio Neves, já deletado por 5 vezes. Nós temos que denunciar e lutar contra o Judiciário e o Ministério Público e a Polícia Federal não são mais aparelhados por interesses políticos e ideológicos. Temos que lutar para que o Judiciário, a Polícia Federal e o Ministério Público não sejam aparelhados por partidos políticos e interesses ideológicos ou partidários, porque esse não é o papel constitucional dessas instituições. Caso algum de seus membros queira fazer política partidária, tem que pedir a exoneração do cargo público que ocupa para se lançar como eventual candidato pelo PSDB e não aparelharem as instituições em razão dos seus interesses políticos e ideológicos. Isso é uma vergonha. Cadê a mídia para dizer que isso é uma vergonha? A trama golpista está urdida, tramada e sacramentada. A ala governista do PMDB, capitaneada por Renan Calheiros, já percebeu que parte do Poder Judiciário, da Polícia Federal e do Ministério Público está aparelhada pelo PSDB. E unidos ao DEM, PSDB e PMDB já urdiram a seguinte negociata, que tem que ser denunciada para a nação brasileira. O PMDB dá os votos que faltam para o impeachment e o PSDB assegura impunidades aos PMDBistas, a começar por Cunha e Renan, que estão a um passo da cadeia pelos crimes já cometidos e comprovados.
Essa é a trama golpista contra a corrupção do PT. A corrupção deles não só vale como é santa, se beneficiam porque a questão da corrupção no Brasil hoje, infelizmente, é tratada unicamente sobre o prisma ideológico, sem nenhum pudor. Temos que denunciar, inclusive, para organismos internacionais que no Brasil hoje está sendo violado o artigo 10º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que trata assim essa matéria. Todas as pessoas têm direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública, julgada por um tribunal independente e imparcial, em determinação dos seus direitos e obrigações e de qualquer acusação criminal contra elas. Temos que denunciar que no Brasil não se está tendo juiz imparcial, nem para julgar os membros do PT, muitos condenados mesmo sendo inocentes, e nem para julgar os políticos do PSDB, muitos absolvidos mesmo sendo culpados. E na trama golpista, o impeachment é uma questão de no máximo 60 dias. E assim eles tramam dar um golpe contra a democracia no Brasil. E com o Lula preso e inelegível, eles já querem a agenda neoliberal, terão mais 2 anos e meio de governo Dilma após impeachment, e mais 5 anos da próxima eleição, como tudo leva a quê? Já que nesse cenário de Lula inelegível, a esquerda e os legítimos representantes do povo brasileiro não teria candidato capaz de ganhar as eleições. A trama golpista está urdida e não tem mais voltas. Temos que criar um movimento suprapartidário com as seguintes bandeiras: a defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, a denúncia do aparelhamento de parte do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal por razões políticas, partidárias e ideológicas, sendo assegurado o artigo 10º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é o juiz imparcial. Uma agenda dos movimentos sociais de reivindicação e luta contra a inflação, o desemprego e a recessão. Nesse momento, temos que buscar a maior quantidade de entidades que queiram defender essas bandeiras, que não podem ser confundidas com a defesa do governo Dilma, nem do ex-presidente Lula, porque é também e por isso. Mas a sociedade tem que entender que é muito mais do que isso. Não podemos ficar isolados neste momento. Defender o governo Dilma é defender o Estado Democrático de Direito. Defender Lula é defender a imparcialidade dos juízes, do Ministério Público e da Polícia Federal. Sair do imobilismo e do marasmo. O PT hoje não tem condições de liderar os movimentos sociais, mas a CUT, o MST e demais entidades da sociedade civil brasileira têm que mostrar a sua força. Temos que puxar manifestações para o domingo e mostrar a nossa força. Esperar para ver no que vai dar não é uma boa estratégia, porque quando se quiser mobilizar, será tarde demais. Não se pode fazer manifestações à sexta-feira para poucos, que só atrapalham o trânsito. Temos que fazer manifestações aos domingos, no dia do civismo, no dia das eleições, e mostrar a nossa força e o nosso poder de mobilização. Temos que mostrar que a luta é muito maior do que o PT, Lula e Dilma. Que não vamos abrir mão da nossa democracia. Temos que politizar de verdade essa discussão, mostrar que o que está por trás de tudo isso. Temos que saber se a sociedade brasileira é capaz de compreender as seguintes questões. Uma coisa é combater a corrupção e a outra é criminalizar um partido e um governo. São duas coisas totalmente diferentes. Se a sociedade brasileira quer combater a corrupção e não criminalizar o PT, deve denunciar a mídia golpista, Globo, Band, etc., que estão utilizando a corrupção para manipular a opinião pública, para criminalizar o PT e não aceitar mais essa manipulação ideológica, que fere o pluralismo político, artigo 1º, 5º da Constituição Federal. Se a sociedade brasileira
quer combater a corrupção e não criminalizar o PT, deve denunciar que parte do judiciário, inclusive o juiz federal do PSDB, Sérgio Moro, da Lava Jato, e exigir a declaração da sua suspeição, que apenas apura fatos, supostos crimes de corrupção do PT e absolve quem é do PSDB. Isso é inaceitável. O juiz tem que ser imparcial. Artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. No mesmo sentido, o Ministério Público de São Paulo e a Polícia Federal, que tem que apurar crimes de membros de todos os partidos e não apenas do PT, a sociedade brasileira não pode aceitar que essas instituições tão importantes sejam aparelhadas por um partido político. Se a sociedade brasileira consegue entender um segundo desafio para a sociedade brasileira, que uma coisa é ser contra o governo Dilma e a outra coisa é ser contra a democracia. É o segundo ponto que devemos discutir com a sociedade brasileira. Nós, todos nós, temos o direito de ser contra o governo Dilma. Eu, inclusive, tenho sérias críticas ao governo Dilma. Porém, isso não me retira a consciência de que em nenhuma hipótese eu deva apoiar um golpe com a usurpação do poder que emana do povo. E a Dilma foi eleita pelo povo. Ela exerce o poder em nome do povo, da maioria dos brasileiros que a elegeram. A Dilma foi eleita pelo povo e todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Artigo 1º da Constituição Federal. Não pode o poder do povo ser usurpado por alguns outros agentes políticos. Hoje, a Dilma representa o poder investido pelo povo e esse poder não pode ser violado ou desrespeitado. Diferentemente do caso do impeachment do ex-presidente Collor, houve um consenso na sociedade brasileira, tanto pela classe política como jurista, enfim, todo o povo brasileiro, toda a sociedade brasileira. Houve um consenso que foram praticados crimes de responsabilidade e hoje claramente não há esse consenso, o que por si só descredencia a hipótese do impeachment, porque resta claramente comprovado que se trata de uma luta política, ideológica e partidária. E esse tipo de luta deve ser travada junto ao eleitor e não ao judiciário, não no Ministério Público e tampouco na Polícia Federal. Se a luta política, ideológica e partidária não pode ser travada no judiciário, no Ministério Público e tampouco na Polícia Federal, essas instituições não podem ser aparelhadas por partido político, como ocorre na atual conjuntura brasileira. E isso está sendo noticiado todos os dias, inclusive com vazamentos seletivos para uma mídia golpista que deveria informar e não manipular a opinião pública. É totalmente fajuto e temerário o discurso da oposição em relação ao impeachment, quando afirma que o PT foi a favor do impeachment do ex-presidente Collor. É fajuto e mentiroso, porque não foi apenas o PT que foi a favor do impeachment do presidente Collor, porém, membros de todos os partidos políticos, inclusive do PSDB, PMDB, PDT, PDC, PTB, PTR, PDS, PCdoB, PL, PST, ou seja, todos os grandes partidos e a maioria dos pequenos partidos. Isso é prova que havia um consenso na sociedade de que o ex-presidente Collor cometeu crimes de responsabilidade, o que comprova o quanto é temerária a discussão do impeachment, como é feita no presente momento, claramente como um golpe que se quer impor à sociedade brasileira, inclusive manipulando fatos históricos já comprovados e disponíveis para quem quiser ver no Google, na internet, onde quer que seja. Nada justifica o rompimento das instituições e do Estado Democrático de Direito. Luta política, partidária e ideológica é para ser feita nas eleições e não no Judiciário, no Ministério Público e na Polícia Federal. É urgente que a sociedade brasileira assuma as rédeas desse estado de coisas, já que a mídia não denuncia e não combate isso, o que seria o seu dever. Ao contrário, fomenta essa distorção atual dessas instituições,
tão importantes para a sociedade brasileira que não podem ser aparelhadas por partido político e não por motivações ideológicas, nem motivações ideológicas e muito menos partidárias. Essa discussão que devemos travar com a sociedade e saber se ela está preparada para enfrentar esses desafios e dar um salto de qualidade no aprimoramento das nossas instituições. Companheiros, vamos à luta! A questão é muito maior que o governo Dilma, PT e Lula. Vamos lutar pelo governo Dilma, pelo Lula e pelo PT, mas também vamos envolver na luta aqueles que querem lutar apenas para defender o Estado democrático de direito e para acabar com o aparelhamento partidário da Polícia Federal, Ministério Público e parte do Judiciário. Vamos ampliar nessa luta os nossos aliados. Até a vitória, companheiros!